nós já respondemos as duas primeiras perguntas. O que é um cronograma e planejamento e cronograma, nós já descobrimos que não são a mesma coisa. Mas existem algumas outras dúvidas muito comuns. Por exemplo, cronograma e EAP é a mesma coisa? Talvez para você essa pergunta nem seja tão fácil, talvez você nem saiba o que é uma EAP. A EAP é o que a gente chama de estrutura analítica do projeto. Ela é composta por diferentes níveis hierárquicos e serve para a gente organizar e dividir o projeto em componentes mais gerenciáveis. É mais ou menos assim, você tem um projeto e aí você começa a desdobrar esse projeto, a desmembrar esse projeto em partes menores. Quando você começa a quebrar o projeto em partes menores, você está elaborando a EAP, de uma maneira bem básica e simples de ser explicado. A EAP vai te ajudar a organizar o escopo do projeto. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo mais prático. Digamos que você está envolvido num projeto de um filme. E aí você pensa, poxa, esse é o meu projeto. Mas como é que a gente vai fazer o planejamento disso? Como é que a gente vai transformar isso em um cronograma depois? A gente precisa quebrar isso em partes, a gente precisa desmembrar o nosso projeto. Então, um projeto de um filme genérico, como é que eu posso desmembrar em partes menores? Eu desmembrei aqui em outras 3 partes. Primeira parte, roteirização. Uma outra parte, por exemplo, a escolha de um elenco. E depois, a parte da filmagem. Mas, se a gente for parar para pensar, ainda está muito amplo, está muito generalista. Será que dá para desmembrar em partes ainda menores? Dá. Então, a roteirização eu dividi em 2 outras partes. O argumento do filme e os elementos de cena. Na parte da escolha do elenco, preparação para a seleção do elenco e entrevista com os candidatos. Na parte de filmagem, eu desmembrei em partes menores. Preparação das locações e a construção e a montagem dos estúdios. Esse processo que você viu, em que você vai decompondo o projeto em partes menores, nada mais é do que a construção da estrutura analítica do projeto. Cronograma e EAP não são a mesma coisa. E eu vou te mostrar por que são coisas distintas. E eu também quero te dizer que a EAP é uma das ações mais necessárias e importantes para que você consiga criar um bom cronograma. É a partir da EAP que um bom cronograma vai ser construído. Mas vamos seguir. Se cronograma não é a mesma coisa que EAP, como que eu posso entender um pouco melhor a EAP, ou a estrutura analítica do projeto? Agora há pouco eu te mostrei uma árvore sendo desmembrada, desde o projeto do filme, depois subdividido em 3 partes e depois cada parte subdividida, desmembrada. Agora, como que a gente pode entender cada uma dessas partes? O projeto do filme nada mais é do que o projeto como um todo. É a partir dali que vai nascer a estrutura analítica do projeto. A roteirização, a escolha do elenco, as filmagens, é o que a gente chama, por exemplo, de entregas. É esse primeiro nível desmembrado. E cada entrega ela pode ser desmembrada em partes menores. E aí a gente vai chamar isso de pacotes de trabalho. Veja que a EAP ela é composta pelo projeto, desmembrada em entregas, e cada entrega desmembrada em pacotes de trabalho. E assim a gente vai fazendo um processo que vai ser tão importante depois para a construção do cronograma. E aí talvez você se pergunte, poxa Fabrício, mas isso daqui já não seria um cronograma? Se eu chegar ali agora em cada pacote de trabalho e colocar as datas de início e término, ou dizendo as durações dessas tarefas e criar dependências entre essas tarefas, isso não seria um cronograma? Seria. Mas aí a gente vai entrar numa definição ainda mais importante logo mais. Por enquanto, entenda que a EAP é essa hierarquização do projeto em pacotes de trabalho menores. Seguindo, eu quero mostrar para você o seguinte. A EAP é composta por entregas e essas entregas são compostas em pacotes de trabalho. E aí, quando é que a EAP vai se transformar num cronograma? Sim, a EAP vai virar o cronograma do seu projeto. Quando? Quando os pacotes de trabalho forem desmembrados, quando eles forem quebrados em tarefas menores. Quando eu faço isso, todos esses elementos juntos contemplam o que nós chamamos de um cronograma. Para ficar mais claro, vamos dar uma olhada aqui em um exemplo prático, utilizando o mesmo exemplo que a gente estava utilizando do projeto de um filme. Eu tenho as minhas entregas, roteirização, escolha do elenco e filmagens. E eu tenho os meus pacotes de trabalho. Argumento, elemento, preparação de cena, entrevistas e assim vai. Bom, como que isso daqui pode virar um cronograma? Para ficar ainda mais fácil, ao invés de transformar isso daqui tudo em um cronograma, eu vou utilizar apenas
a parte da entrega das filmagens. Digamos que, uma vez que eu já conheci que as filmagens são a entrega, uma das entregas do projeto, e a preparação das locações e a construção e montagem dos estúdios são pacotes de trabalho, olha só o que a gente fez. A gente quebrou esses pacotes de trabalho em tarefas menores. E aí sim nós temos agora um cronograma. Por exemplo, na preparação das locações, eu quebrei em tarefas que são selecionar os locais para locação, realizar o transporte de equipamentos, contratar alojamentos e alimentação. Quando eu fiz isso, eu peguei a minha EAP como referência, que é a minha estrutura inicial do projeto, e eu identifiquei as tarefas de cada um dos pacotes de trabalho. E aí, para que de fato seja um cronograma, eu vou incluir as durações de cada uma dessas tarefas. Eu vou incluir os recursos necessários para cada uma das tarefas. E eu também vou descobrir o custo associado a cada uma das tarefas. Quando eu monto toda essa estrutura, eu estou criando um cronograma. E isso difere EAP de cronograma. A EAP é composta apenas pelo projeto, suas entregas e os seus pacotes de trabalho. O cronograma ele é composto pelos elementos da EAP mais as tarefas. E aí, por que essas tarefas são tão importantes? E por que elas caracterizam o que é um cronograma? Pelo simples fato de que nós entendemos que as tarefas são passíveis de gerenciamento. O que eu quero dizer com isso? As tarefas são elementos que nós podemos dimensionar, que nós podemos encontrar durações, nós podemos atribuir às pessoas essas tarefas. Nós podemos, de uma maneira muito mais fácil, encontrar o custo associado a essas tarefas. Então, o desmembramento dos pacotes de trabalho em tarefas vão constituir o que é, de fato, um cronograma. Quando a gente olha para isso, a gente pode partir para a próxima etapa. Eu posso pegar os custos das tarefas e, somados, eu encontro, por exemplo, o custo dos meus pacotes de trabalho, a duração de um pacote de trabalho como um todo. E a gente pode ainda subindo os níveis de forma adequada. Uma vez que eu tenho as durações das minhas tarefas e dos meus pacotes de trabalho, eu posso encontrar qual vai ser a duração de uma entrega, eu posso encontrar qual vai ser o custo de uma entrega. Ou seja, a gente cria a EAP, desmembra e faz a hierarquização encontrando as tarefas dos pacotes de trabalho. E as tarefas são elementos gerenciáveis, que você vai encontrar qual é a duração, quais são os recursos necessários, quais são os custos associados. E depois você faz o papel inverso. Você pega do último nível do cronograma e você vai agrupando essas informações até encontrar ali, por exemplo, a duração de pacote de trabalho, a duração das entregas. O que vale destacar aqui é que o cronograma ele vai ser gerenciado sempre no nível das tarefas. Esse é um ponto muito importante. E mais, outro aspecto importante do cronograma é que a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer desse curso, mas o quanto você precisa desmembrar um projeto. Veja, nesse nosso primeiro exemplo, eu desmembrei o projeto de filme em filmagens e depois desmembrei em preparação das locações e depois a preparação das locações a gente desmembrou em tarefas. Aqui nós tivemos 4 níveis. Mas será que em alguns casos eu preciso desmembrar mais? Vai ficar mais granular até chegar no nível das tarefas? Em outros casos, será que vai ficar mais agrupado? Bom, a gente vai falar mais sobre como construir um bom cronograma pensando nessa característica. Mas o mais importante que você precisa entender agora é que cronograma e EAP não são a mesma coisa. E se você ainda não conhecia uma EAP, eu espero que essa aula tenha sido bastante clara para você. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida e quiser enviar suas perguntas, você pode utilizar a área de comentários logo abaixo desse vídeo.